Meu nome é Alessandra Vick, sou mediadora e professora e no bate-bola de hoje tenho o prazer de receber o querido José Mangini, advogado, mediador certificado CFML e com vasta experiência no mundo da televisão e do cinema. E é justamente sobre isso que falaremos hoje, sobre contar e ouvir histórias. Seja bem-vindo ao encontro de hoje. Então é um grande prazer em recebê-lo. Estou muito feliz quando você aceitou o convite. E eu já quero passar a palavra, primeiro dizendo que ainda bem que o CFML nos juntou, porque o CFML é uma grande rede onde eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, com diferentes histórias, e que acredito que enriqueça muito essa nossa trajetória aqui. Então, Zé, muito obrigada por ter aceito o convite. E antes de passar a palavra, eu já passo com uma perguntinha. Então, eu já falei um pouquinho do seu currículo, e agora eu queria saber quem é o Zé para além do currículo. Conte um pouquinho para a gente. Boa, essa pergunta você começa todos os episódios com essa pergunta. Já é forte, Bom, né, para começar. Ale, super obrigado por ter me convidado para estar aqui. Eu gosto desse tipo de coisa, gosto de trocar ideias, gosto de ouvir histórias, gosto de contar histórias. E acho que a mediação é um pouco isso, né? A mediação pode até ser entendida um pouco como uma história, que tem o começo no conflito, no início do conflito, e o fim, né, na resolução desse conflito. E esse começo e esse fim não obrigatoriamente são tão rígidos, né? Porque pode começar antes do começo e pode terminar depois do fim. E é verdade, o ICFML, além de nos unir, a gente até apresentou o terceiro encontro juntos, o MC Zezinho, né? Estava lá Verdade. com você e foi uma grande diversão, um grande prazer ter feito aquilo. Então, o ICFML nos juntou, nos aproximou e eu acho que cada vez mais vai nos deixar mais íntimos, mais amigos, mais... Vamos aprofundar tudo isso, né? Exato. E acho que esse é um papel também do ICFML, né? É uma turma, somos uma turma. Uhum. Estamos juntos e vamos fazer juntos sempre, né? Só Conexão, né? é mais gostoso, né? Verdade. E o Zé Mangini, para além do Uhum. currículo, eu não sei que tipo de currículo você colocou. Eu nunca fiz um currículo na minha vida antes de 3 anos atrás, 3, 4 anos atrás. Nunca precisei, Uhum. né? Porque eu sempre trabalhei desde os 14, 15 anos de idade, sempre fui de um trabalho para o outro, de uma função para outra. E há um tempo atrás eu me vi obrigado a fazer um currículo, até porque eu fui para o mercado, eu fui bater na porta de empresas para uma colocação. Uhum. E eu achei esse negócio de currículo muito chato, né? E criei uma outra coisa, que eu chamava de declaratio vitae, que eram as minhas experiências de vida. Uhum. Então, ali nesse declaratio vitae, eu falava as coisas que eu gostava, as comidas que eu gostava, os lugares que eu tinha viajado, as coisas que eu tinha feito, as mulheres que eu tinha namorado, os amigos que eu tinha feito na vida, as aventuras, meus desgostos, meus gostos. E eu mandava junto com o currículo. E as Uhum. pessoas enlouqueciam, ligavam para mim: o que é isso que você está fazendo? Mas, além do Declaratio Vitae, eu adoro, tipo, meu cunhado me chama de Forrest Gump, né? Porque eu sempre tenho uma historinha para contar junto, ou uma coisa que eu tenha vivido relativa àquele tema. Sei lá, acho que eu vivi muito bem, e que bom, né, que eu tenha vivido muito bem, para eu poder estar aqui hoje, muito seguro, nessa função de mediador, Uhum. né? Porque eu acho que essa experiência de vida, é esse autoconhecimento que me coloca firme, sólido nessa posição de terceiro neutro, né? Uhum. E o Zé, além do currículo, é assim, eu tracei uma linha na minha vida como
advogado que eu fui, eu exerci a advocacia, fui dono de editora de livros e revistas, publisher de livros e revistas, trabalhei fui diretor de marketing de uma editora, diretor de circulação dessa mesma editora, depois jornalista, né, como publisher, virei jornalista com o MTB, tudo direitinho, recebi um título de jornalista amigo da criança, que é uma coisa linda, 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 que depois a gente pode falar sobre isso. Esse título é da Andy, tem poucos jacas, jornalistas amigo da criança, são jacas. Uhum. Depois casei com a Ju, tive problema com a minha sócia na editora, daí fui para a área de cinema e TV, como atendimento de produtora, depois diretor comercial, depois me especializei mais ainda, fiz uma pós na GV, em direção executiva de cinema e TV, daí virei diretor executivo de cinema e TV. Isso na MTV, não? Não, na MTV eu fazia a revista da MTV, que isso é um capítulo maravilhoso, à parte, que é uma delícia. Mas foi enquanto publisher, o título da MTV era da propriedade da Viacom, e na época abriu aqui no Brasil, e eu fazia o editorial da revista da MTV. Então, a minha editora era a editora responsável por entregar para a marca MTV um conteúdo editorial mensal. Entendi. E, com isso, acabei fazendo parte lá do board da MTV e vivia aquele universo que foi maravilhoso. Acho que foi uma das grandes experiências da minha vida. E eu não tenho o menor estereótipo de garoto MTV. Mas foi lá que você conheceu a sua esposa, não? Mas foi lá que eu conheci a Juliana. A Juliana trabalhava no TAR, que era um departamento de relações artísticas da MTV, e eu era o diretor da revista. E ali a gente ia viajar junto para fazer ao vivo, cobrir o ao vivo. Ela cuidava dos artistas, eu cobria como revista. E aí a gente viajando, conhecendo, ficando junto, não sei o que, né? Acabamos namorando e 1 ano depois a gente casou. E depois, só complementando essa linha que eu estava falando, né? E daí fui para o cinema e TV, desenvolvi conteúdo, né? Odeio essa expressão desenvolver conteúdo, mas como é comum esse uso, eu uso também. E fui para a área de entretenimento, então séries de TV, programas de televisão, não sei o que, né? Mas em produtoras, nunca em veículo. E aí, por conta de tudo isso, eu tive muita crise de depressão, tive burnout, parei. E daí eu tive que parar geral, assim, parar para fazer um balanço da minha vida, prioridades, olhar para mim, perceber as prioridades, porque eu acho que crises de pânico é uma das piores coisas que uma pessoa pode sentir, que é uma incompetência de até sair na rua. É altamente limitador. E o burnout, ele te derruba de um jeito implacável. Então, você precisa respirar de novo para fazer. E nesse respiro, eu tracei uma linha, né? O que eu tinha feito na minha vida, o que eu era na vida, né? Para mim e para quem está próximo de mim. E aí eu entendi que a história era a minha vida, né? Que ouvir e contar histórias era essa linha que ligava tudo que eu fazia, que eu tinha feito até então. Então, como advogado, a gente ouve a história e conta uma outra história. Como jornalista, você também ouve uma história e conta aquela história de um outro jeito. No cinema, quer publicidade ou quer entretenimento, você também.
Você parte de histórias verídicas para um relato dessas histórias, né? E aí eu resolvi contar e ouvir histórias de pessoas. E daí que eu criei o 5511SP, que é uma marca, não é nem só uma plataforma digital, é uma marca registrada, com subprodutos possíveis, não sei o que, né? E comecei a me dedicar exclusivamente a ouvir e contar histórias enquanto eu respirava, né? Nesse processo de inspirar, que é receber o que o mundo te dá, né? E expirar, que é colocar no mundo aquilo que você pretende colocar. Então, nesse processo, fazendo 5511SP, eu descobri a mediação. Só que eu Eu estava descobri... curiosa para saber onde foi esse link. Como que você tinha saído daquele mundo e vindo para o mundo da mediação? Mas eu descobri a mediação através da empatia. Porque eu falava, ali naquele contexto do 5511SP, que o que eu fazia era um livre exercício da empatia, né? E empatia, quando eu falo empatia, é empatia no sentido literal da palavra, né? De Edith Stein, da empatia mesmo, de você entrar no universo do outro e entender aquelas dores e perceber as motivações, as razões da outra pessoa. É um olhar mais como curiosidade e acolhimento e não de julgamento de acordo com os nossos valores e vivências, né? É um olhar assim livre, completamente sem preconceito, completamente sem julgamento. E eu usei isso muito para mim e para quem tinha contato com o 5511SP, porque eu realmente acredito que a experiência do outro ajuda todo mundo. Com certeza. Porque muito das coisas que a gente passou na vida, e se a gente puder relatar essas coisas, e os caminhos que a gente tomou, e as opções que a gente escolheu, né, e as decisões que a gente tomou, com certeza serve para alguém. Então, esse era o livre exercício da empatia que eu achava que estava fazendo, e de fato estava fazendo, né? Mas me levou a conhecer a mediação. E aí eu comecei a estudar, olhar, ver. Isso não faz muito tempo, Ale, estou falando de 3 anos e meio para cá, né? De 2018, nós estamos em 21, 2018, 2017, 2018, por aí. E aí eu comecei a me apaixonar por essa história da mediação, pela mediação, pelas pessoas que estão à volta da mediação. Me apaixonei por esse universo, que é um universo sem fim, que multiportas, não é, né, os caminhos. Multiportas é a mediação, porque te abre inúmeras portas de universos sem fins e universos maravilhosos para você estudar e para você mergulhar e para você debater. E pessoas incríveis com mente, normalmente com um olhar mais aberto, buscando tentar perceber que existem formas diferentes de ver o mundo. E só isso acho que já enriquece assim. E essa diversidade, esse acolhimento dessa diversidade que é tão legítima na mediação, te possibilita um universo sem fim. E isso me empolgou de uma maneira que eu mergulhei fundo, assim. Então, nesses 3 anos e meio, acho que eu fiz todos os cursos possíveis, li todos os livros que dava para ler, e ainda faltam muitos, né? Se você olhar aqui a listinha, aqui ó, a listinha dos livros que ainda tem para ler ainda, que estão aí enfileirados. Mas essa lista é meio infinita. É infinita. Então, isso que é legal desse nosso universo, porque você mergulha onde você quiser. E você se aprofunda o quanto você quiser e o quanto você quiser ser um bom profissional. Então, além do currículo, tem esse pouquinho aí.
Tem muita vivência e em áreas completamente diferentes que com certeza se torna ainda mais único, né? Porque eu também Mas amo. estão, mas estão amarrados, pelo menos na minha maneira de ver, estão amarrados por essa linha Uhum, dourada, que eu chamo, de ouvir e contar histórias. uhum. E isso é tão rico. Esse canal nasceu com esse olhar também, de buscar partilhar o que as pessoas têm para partilhar, porque eu acredito muito nisso. Acredito que quando você, agora, partilhando um pouco da sua vida, com certeza as pessoas vão se identificar com essa vivência, vão aprender com o que você viveu, vão se motivar com algum ponto para seguir dali para frente. Então, não tem nada, ao meu ver, assim, é algo que motiva demais e que dá. É por isso que esse canal nasceu. Então, realmente agradeço de novo por ter aceito e compartilhado esses pontos tão pessoais e mostrado um pouquinho mais de você. E E, Zé, Ale, eu tenho prazer de ter vivido tudo isso, que eu me considero um afortunado de uhum, ter todas essas possibilidades que eu tive e ter podido desfrutar dessas possibilidades. Então, é sempre um prazer falar, é sempre um prazer contar. Não tenho grandes segredos, tenho alguns, mas não tenho grandes segredos. O que a gente puder compartilhar para dividir, somar e multiplicar em todas as formas matemáticas possíveis, estamos dentro. então eu irei começar agora falando um pouco, fazendo um link, na verdade, com outro projeto seu, que foi aquele sobre casais. Eu peço desculpa, mas eu não me recordo o nome específico do projeto, que foi até onde Chama eu. relações. Relações, Relações. exatamente. É. E eu estava assistindo justamente o vídeo sobre você e a Juliana, e eu estava aqui rindo sozinha, foi muito gostoso conhecer um pouquinho mais sobre vocês. E o que me chamou a atenção é que tanto você quanto ela falaram muito sobre diálogo, que é isso que é fundamental numa relação, e além disso também falaram do humor, falaram que realmente é importante falar sobre as coisas, ainda que sejam difíceis, mas também levar essa caminhada em conjunto através da leveza e do humor. Então, eu queria perguntar um pouquinho, de acordo com essa sua experiência, né? O que você tem para partilhar em função disso, assim, os aprendizados nessa caminhada, nesse casamento que já deu frutos, né? Também falando do filho. Então, o que você acha que poderia, assim, compartilhar para quem está nos ouvindo? Ó, você vê, eu fico até cai lágrimas. Assim, eu sou canceriano, então é emotivo pra caramba. Emoções. Emoções uma sessão, né? Eu chamo sessão porque eu vejo o 5511 SP, essa plataforma digital, como uma revista. Então, ali Uhum, era uma sessão onde a gente, em vídeo, a gente falava e mostrava casais e suas relações. Então, é super profundo, assim, a ideia não era ser superficial, a ideia uhum, era realmente ir fundo na relação das pessoas e como elas construíam essas relações e quais que uhum, eram os problemas e as questões das relações, né, que a gente estava ali falando. E a gente escolheu 6, 8 casais que a gente considerava representativo e considerava que tinham histórias bacanas para contar. E eu não achei justo convidar 6 casais e não para falar. expor a vida deles e não falar sobre a minha. Então eu fui logo o primeiro, junto com a Ju, Uhum, e para falar. E é verdade, eu acho que a nossa relação sempre foi construída no diálogo, sempre foi construída no humor, né? A gente sempre teve muita liberdade um com o outro de falar as coisas. Tanto que uhum, nosso casamento, quando teve problemas, foi porque a gente não falou, né? uhum, E aí deixou passar e depois ficou a pontinha lá do problema, do conflito, e isso foi crescendo dentro, né, de cada um uhum, de uma maneira diferente. Mas daí a gente está atento, porque daí a gente fala, não, vamos rever, vamos uhum, conversar. E daí a gente ri da gente mesmo.
E a gente percebe que a gente não está legal quando a gente não está rindo da gente mesmo. Quando um não está rindo do outro, quando um não está tirando sarro do outro. Quando E o perde a Samuel, leveza. quando perde a leveza, fica pesado. E aí a gente percebe que o relacionamento não está legal naquele momento e que precisa de alguma revisão. Nós estamos passando por uma revisão agora, nesses momentos, e a comunicação estava fraca, né? E daí tão fraca ao ponto de que ficou muita coisa para a gente conversar. E daí eu tive uma ideia, assim, eu comprei 2 Moleskines, uma vermelha. Moleskine é um caderninho assim, alto, né, que eu sempre tenho, sempre uso, e tipo esse aqui. Eu comprei 2 Moleskines, uma azul e uma verde, e entreguei uma para cada um. E falei, Ju, se a gente não está querendo falar muito, porque a gente está cansado, tá, não sei o quê, não está no ponto de falar, vamos fazer o seguinte, vamos durante um mês ficar escrevendo coisas aí. E daí a gente se encontra daqui a um tempo, quando os dois falarem, ok, para um ler o outro e para a gente conversar sobre os temas. Então, nós estamos vivendo exatamente este momento. É super íntimo, não sei nem se a Juliana queria que eu contasse isso, mas já foi, já contei. Qualquer coisa eu te ligo, peço para você tirar. Então, estamos vivendo isso nesse momento, de apreciar esses nossos escritos e pensar sobre as coisas que estão nos incomodando agora, nesse momento. É um ponto de partida para um casal, né? Se eles não estão conseguindo conversar entre si, escreve. Pode ser uma palavra, pode ser um texto enorme. Eu, por exemplo, eu escrevi 25 páginas. Ela escreveu 6, 8 palavras, mas que representam os pontos dela, cada um do seu jeito. Quer desenhar? Desenha. Quer fazer aquarela? Faz. Quer fazer uma coisa? Então, é importante falar sobre, expressar de alguma forma. E o intuito dessa sessão Relações, lá do 551 SP, foi esse, né? Contar histórias de casais e das suas relações. Como tinha também uma outra sessão, que era das tatuagens, então a gente chamou 50 personagens, 50 pessoas para falar sobre as suas tatuagens. E de lá a gente encontrou histórias maravilhosas, assim, coisas que faziam a gente chorar enquanto a gente ouvia, ou coisas super divertidas, né? Cada um tem as suas razões. E é essa diversidade que fazia, e é essa diversidade que a gente tem que viver e prestar atenção, sem nenhum tipo de preconceito. Eu não gosto de falar de preconceito, porque eu nem tenho preconceito, né? Assim, para mim está tudo bem, tá tudo certo. Porque é uma questão de aceitar que cada um é único, justamente por isso, pelas vivências e experiências que tornam... Não tem como, mesmo irmãos que nasceram nos mesmos pais, viveram na mesma casa, já têm vivências diferentes. Então, quem dirá quando pega uma pessoa que vive e teve toda uma criação, pega outra e elas se juntam para viver dentro de uma casa. Então, tem que debater, tem que conversar sobre o que é importante para cada um. Sabe qual é o grande problema dos casais? E isso é tão claro, isso vem tanto na mediação. Os casais não conversam antes. Quais são as expectativas de vida? O que eles querem? Como que eles se relacionam com o dinheiro? Eles não conversam. Eu não conversei. E eu não sou tolinho. Advogado, jornalista, mediador, pipipi, papapá. Mas te confesso que há 17 anos atrás eu queria só casar. E daí vem esses dois universos completamente diferentes, com culturas, crenças, valores, coisas muito enraizadas ali. Né? E começam a conviver numa mesma casa. Não são nem crenças, são a forma de se relacionar com o dinheiro. Na sua casa é uma, na minha é outra. E daí nós vamos começar a dividir o nosso dinheiro, a não ser que a gente case em separação de bens. Mas também é uma decisão. É uma maneira de olhar, uma decisão a ser tomada. E tudo isso precisa ser muito conversado. E o que não é conversado, lá na frente, se torna
uma questão a ser resolvida. Uhum. Com certeza. E eu falo bastante sobre isso, que uma coisa é você adiar a resposta. Naquele momento eu não estou bem, eu vou pedir um tempo, nós voltamos a falar sobre isso depois. Ou esse exemplo que vocês deram, que vamos escrever e daqui a pouco nós voltamos e conversamos sobre tudo isso. Ok, adiar a resposta é algo construtivo, mas vocês vão falar sobre isso. Agora, o que eu vejo muito nas relações é evitar. É fingir que não está ali, é fingir que não existe aquela questão. Até a Ana Gonçalves fala muito nas formações dela que tem um elefante em cima da mesa. Um elefante, assim, um problemão, e cada um finge que não está lá. Então, desvia, nega, apaga a luz e não fala sobre aquilo. E é onde eu acredito, concordo com você, que é isso, é a falta de diálogo, não falar sobre coisas importantes que estão ali. Ou não importantes. Importantes que eu digo no sentido que, de certa forma, aquilo impactou, de alguma forma. Então, para uma das pessoas. Então, se eu evito, se eu finjo que não está lá, se eu nego a existência daquela questão, isso pode ir escalando e chega uma hora que vai explodir. Em algum momento, aquilo acaba vindo à tona. Né? E é muito louco, porque daí, me olhando como mediador, assim, uma das coisas, uma das características do mediador, um dos atributos do mediador, é ter coragem. Uhum. Coragem para entrar nos assuntos. Né? Coragem de perguntar coisas difíceis. Provocar esses fios, né? Uhum. De puxar essas histórias. Né? E não por sadismo, não por nada, não. É por trazer à tona, à baila, os temas realmente necessários para aquelas pessoas resolverem o que precisam resolver, colocarem os seus reais interesses, para que numa negociação possa vir a ser tomada alguma decisão que para ele seja satisfatória. Uhum. Excelente esse ponto. Para mim também é muito importante, eu acabo vendo que é meio transversal. Quando as pessoas estão vivendo um conflito, normalmente vem de alguma coisa que houve falha na comunicação ou nem sequer falaram sobre aquilo, estavam evitando. E até você comentou aqui, né, que gosta de ouvir, contar histórias, e tem uma frase que você até compartilhou outro dia, que é: ouvir, contar histórias e emancipar as pessoas para resolverem seus conflitos de uma forma estruturada e poderosa é o meu jeito de juntos vivermos em um mundo melhor. Eu achei incrível essa frase, porque eu acredito muito também nisso, e a mediação é isso, é dar as ferramentas para que as pessoas consigam chegar numa resolução sozinhas, para que elas consigam chegar lá. O mediador é apenas ali quem irá facilitar e ajudar naquela negociação e comunicação. Mas me fala um pouquinho mais sobre essa frase, o que ela representa para você. Essa frase, ela vê... Eu fiz um processo de coach logo depois que eu saí do mercado, não sei o quê, falei, e agora? E aí, se por um lado, esse processo de coach me ajudou a construir essa linha dourada da ouvir e contar histórias, que culminou no 5511 SP, ele me provocava muito no sentido de falar: qual que é o seu legado? O que você vai querer deixar? E eu não tinha essa resposta para ele. Mas eu não quero deixar nada para ninguém, nem para meus filhos. Eles que vão lá construir a vida deles. Não tenho essa pretensão de deixar um legado. Não acho que eu seja alguma autoridade em qualquer assunto para deixar um legado. Tá, dentro da minha família eu tenho uma representatividade? Tenho, ok. Mas será que é o caso de deixar um legado? Que importância que eu me dou para deixar um legado? Né? Então, e eu discutia com o cara, falando: que legado, que errado, o quê? Não quero legado nenhum. E daí, depois, entendendo a mediação, depois de me entender como mediador, não sei o que, eu estava falando: quer saber? Meu legado está aqui, está de ajudar as pessoas a resolverem suas questões, né? E viverem num mundo melhor. Esse é o meu legado. Se eu puder fazer isso, por que não? Né? Então, essa frase veio daí, desse pensamento. Não, linda frase.
Vai muito ao encontro do propósito da mediação, porque a mediação é isso, ela mostra que cada um de nós é capaz de conseguir resolver os nossos conflitos. Então, desenvolver essas ferramentas, desenvolver essas questões que normalmente nós não aprendemos, infelizmente. Agora tem começado um pouquinho algumas escolas, universidades a trazer esse novo olhar, mas de uma forma geral, nossa cultura é muito ligada a eu estou certo, você é errado. Então, se eu pedir desculpa, é sinal que eu estou assumindo que estou errada. Se eu pedir para fazer um acordo, eu sou a parte fraca. Então, ainda tem uma ligação muito forte com isso, só existe uma verdade, só existe um certo e um errado. Ou então eu preciso delegar isso para o juiz decidir, para o meu pai decidir, para o chefe decidir, e eu não assumo as responsabilidades de o que eu posso fazer para mudar essa situação, né? E, Ale, eu acho que não tem tema mais contemporâneo do que esse, que é o devolver ao cidadão o poder de decisão sobre suas próprias questões. O problema é que nós não estamos habituados a fazer isso. Ninguém, nós não aprendemos, nós não fomos educados a resolver assim, né? A olhar para as nossas próprias questões e resolver. Exatamente. Então, essa é a grande dificuldade até do entendimento da mediação. Muito mais da difusão do procedimento, né, da mediação. É falta de educação no sentido de não conhecer, ignorância com relação a isso. Mas não há nada mais contemporâneo, moderno e inteligente do que você mesmo resolver as suas questões. E está precisando de ajuda? Chama um terceiro neutro. Exatamente. E só em último caso realmente não consiga chegar num acordo, ou em alguns casos específicos que continuará tendo o poder judiciário para isso. Mas eu acho que essa ideia hoje que nós temos de primeira porta, né? A primeira saída, tive um conflito, entre com uma ação. Não precisamos ir por aí. Nós temos vários caminhos que poderíamos tomar antes disso. Com esse olhar... Eu até falo que alternativo não são os métodos, né? Alternativo é o judiciário. Depois de esgotada todas as possibilidades que se tem, a alternativa é o judiciário. Deveria ser assim. Exato. Né? É lógico, tem coisas específicas que não dá para as pessoas decidirem. Existem escolhas das pessoas. Eu não quero decidir isso, eu quero que uma terceira pessoa decida, uma pessoa que tenha poder para decidir. É uma escolha da pessoa. Mas que faça isso conscientemente, ou seja, porque o que eu sinto hoje é que as pessoas nem sequer sabem ou nem sequer buscam saber que existem outras formas e acabam indo lá quase como um piloto automático. E também com comodidade, já estão acostumados. Desde que seja uma decisão consciente e que conheça as outras alternativas, as outras possibilidades. Então, acho que hoje o papel do advogado, né, que é o grande filtro, o grande caminho de tudo isso, e eu vejo ele como imprescindível em todo esse caminhar, né? É exatamente esse. Hoje o papel dele mudou. Hoje ele tem que sentar com o cliente dele e falar: ó, essa tua questão, pelo que eu conheço, pelo que eu estou entendendo, você tem este caminho, você tem este segundo caminho, você tem esta outra alternativa. Aqui funciona assim, assim, assim. Aqui você vai acontecer dessa forma, aqui desse jeito, não sei o quê. E junto com o cliente decidir qual que é o melhor caminho. Pode acontecer de o melhor caminho ser o judicial, mas pode ser que seja uma negociação direta, pode ser que seja uma conciliação, pode ser que seja uma mediação, uma arbitragem e tantos outros. Outro dia eu estava conversando com um colega da comissão da advocacia na mediação e na conciliação, da qual eu sou secretário-geral aqui na Ordem dos Advogados de São Paulo do Brasil, e ele estudava todos os meios adequados, apropriados ou alternativos de solução de conflitos. Eu gosto do apropriados, porque se apropria daquele meio.
E ele falava que existiam mais de 40 e tantos que ele estava estudando pelo mundo, de possibilidades e caminhos a se escolher. Né? Olha o universo que tem hoje. E quando eu me formei em Direito, faz 30, esse ano vai fazer 31 anos que eu me formei na PUC, não tinha esse papo, não. O cliente entrava por uma porta do escritório, contava a sua historinha e a gente saía pela outra porta com o processo, com a petição inicial para ser distribuída. Não tinha essas outras possibilidades. Né? Quem sabe, às vezes, uma ligação para o outro advogado, não sei o quê, mas não rolava nada, não. Era ação. E foi com isso que as pessoas foram acostumadas. Né? Então, demora um pouco para mudar, quebrar esse paradigma, essa cultura, né? Mas se cada um fizer a sua parte para um mundo melhor, como aquela minha frase lá, um legado, quem sabe a gente chega em algum lugar. Não, eu acredito muito nisso, que dentro do nosso mundo nós podemos ser esses instrumentos. Então, é dentro de casa, é no trabalho, nós podemos ser essa ferramenta para ajudar a tentar que tenha um ambiente mais construtivo. Quando não for possível, como você bem colocou, aí pedir ajuda para um terceiro para que alguém venha facilitar isso. Mas não deixar escalar cada vez mais ou fingir que não existe e chegar lá na frente e explodir. Então, lidar com o conflito é algo muito importante. Eu acabo repetindo várias vezes isso porque nós temos conflitos diariamente, em todos os contextos, então o conflito não vai deixar de existir. Por isso que é tão importante aprender a lidar com ele, aprender a resolver de uma forma construtiva, porque senão a gente vive diariamente sob estresse, nervoso, com as relações cortadas ou danificadas de alguma forma, né? Então... E não é muito complexo, assim, o conflito acontece por quê? Porque tem uma necessidade de mudança, ou porque alguma coisa mudou e tem uma necessidade de se adequar àquela nova realidade. Vai, falando super simplesmente para todo mundo entender, é isso. E se é isso, ele é uma coisa positiva. Ele é o deflagrador de um entendimento que você pode ter sobre aquilo que você está vivendo. É uma oportunidade de fazer diferente, é uma oportunidade de pensar em outras saídas. É muito rico. Pensa na pérola. O que é a pérola? É um grãozinho de areia que estava lá dentro da concha. Poderia matar a concha, mas virou uma pérola. Olha que oportunidade linda. Exatamente. E não é que não... Nossa, nós temos muitos desafios diariamente, mas nós podemos escolher a forma como vamos lidar com eles. Então, podemos aproveitar aquele desafio para, poxa, eu não tinha pensado nisso antes, realmente eu posso fazer diferente aqui. Ou como que nós, juntos, podemos lidar com esse conflito que está aqui, com esse desafio, com esse erro, o que for que está ali na mesa, né? Então... E o bacana da mediação é que ela traz isso, né? Num processo de mediação, é isso que acontece. Possibilita isso, né? O mediador auxilia aquelas pessoas a ter um olhar para o conflito que eles estão vivendo. Porque quando nós estamos dentro do conflito é mais difícil, né? As emoções estão ali, fica bem difícil de conseguir enxergar de fora. Por isso que essa pessoa, esse terceiro, ajuda tanto. Isso aí. Né? Tá legal. O que mais? O que mais você pensa? Não, mas agora, assim, fazendo um link, né? Que a mediação é algo... Nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre mediação, sobre comunicação. Então, eu queria puxar agora para um outro tema que eu sei que também é uma paixão nossa em comum, que é o tênis, que é o esporte. E aí eu queria te perguntar, eu também poderia falar horas sobre isso, mas eu não quero tomar aqui a palavra de novo, mas queria saber para você, qual a importância do esporte, quais foram os aprendizados, porque eu acho que tem muita coisa que liga com a mediação, que liga com as relações e como nós somos, né? Na construção de quem somos. Eu sempre fui de fazer umas coisas bem bacanas, assim. Por exemplo, eu lutei boxe muito tempo. Antes de moda de boxe, estou falando de 20 anos atrás, eu tinha
um saco na minha sala, pendurado. Tinha um treinador que ia lá sempre. Para mim foi o melhor exercício aeróbico que eu fiz na vida, e eu nem gosto de fazer exercício, faço por necessidades mesmo. Uhum. Então, fiz boxe, depois uma época encanei de aprender a navegar. Mas eu tinha por trás um outro objetivo, que era pilotar a minha vida, né? Ter o timão da minha vida. Daí eu fui para a navegação, fiz curso de arrais, mestre, cheguei a capitão, não fiz a prova de capitão. E nunca tive barco, eu nem pretendo ter barco, né? Mas foi com outro olhar, de dar um direcionamento à minha vida, Uhum. né? E por aí minha cabeça funciona. E o tênis veio numa dessas também. Não faz muito tempo, eu estou com 54, então foi com 49 anos. Eu falei, eu vou aprender a jogar tênis. Eu sempre achei um tênis um esporte super bonito, não sei o quê. E a Juliana é muito louca, porque ela não joga tênis, ela é apaixonada por tênis, ela acompanha todo o circuito, E não muitas vezes joga, não tem vontade? nada, e muitas vezes vai viajar, então ela vai atrás, então ela vai para Miami Open, US Open, não sei o que, né? E tira foto com Federer, e tira foto com Nadal, e com o Djokovic, e tem umas amigas que uma torce para o outro. Eu falei, tá bom, eu vou jogar tênis também, vou ver a história, não sei o quê. E o tênis me trouxe, além da parte do exercício, porque, por exemplo, em 1h30, eu sou gordo, vai, estou super acima do peso. Mas em 1h30, batendo bola, eu perco 1.500 calorias. Mais do que qualquer outro esporte que eu possa vir a fazer. Ele engana muito. Quem olha, é fácil, olhando, né? E eu saio Nem pingando, é uma coisa de perda de líquidos e calorias e tudo, e não sei o que. Então, esse foi o benefício físico. Uhum. Né? Mas tem uma coisa que o tênis te entrega, uma não, várias, se podemos falar sobre ela. Mas a concentração é única. Então, naquele momento que você está em quadra, batendo bola, jogando uma partida, eu acho até que mais batendo bola, treinando, do que jogando mesmo. Porque jogando sempre tem a distração, de papo vem. Porque eu jogo com amigo, eu não sou profissional. Uhum. Né? Então, vamos tirar sarro do outro, não sei o que, descontrai mais. Mas no treino, na batida de bola, não sei o que, com o treinador, é concentração absoluta. Você esquece que o mundo existe, você esquece que as pessoas existem, você esquece os problemas e as felicidades. Esquece tudo. Você está lá na quadra olhando 100%. aquela bolinha, o tempo dela bater para você bater na raquete, o caminho que ela vai, o desvio, o movimento, não sei o quê. Você tem que estar ligado em tanta coisa ali que você abstrai de todo o resto. Porque nem tem como. Se ficar pensando, já errou a bola, já saiu completamente. Perdeu tempo, acabou. Nada, Exato. fez o movimento errado, acabou. Né? Isso é uma das coisas do tênis, e é como a mediação. Uhum. Então, se eu fecho a porta da sala, ou aqui, hoje em dia, online, assim, é uma presença tão poderosa que a gente tem que exercer para poder receber tudo aquilo que nos entregam, né? E honrar tudo aquilo que nos entregam, que você fica completamente absorto àquele universo. Por isso que é tão intenso, né? Uma sessão de mediação acaba sendo bem intensa. Sai desgastado. E leve ao mesmo tempo. É. Tal como o tênis. Você Exato. sai suado, mas você sai delicioso. Renovado, né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa do tênis, que é o par e passo. Né? Você tem que ir ponto a ponto, 7-7. Você não pode achar que já ganhou. Você não pode achar que nada está garantido. Né? O que precisa é de preparo,
e atenção àquilo que você está fazendo. Uhum. Né? Prepara um treino, uma técnica, uma teoria, o que você quiser. Né? Então, você precisa estar muito preparado para poder viver aquilo que vai vir. Uhum. Né? E a mediação é isso também. Você precisa de ter todo um preparo, você precisa saber muito aquilo. Você precisa estar muito consciente, cônscio daquela situação toda que você vai entrar para viver o inesperado. Sim. Né? Para poder receber, ter a hospitalidade de receber tudo aquilo que vem para você. E no tênis é igual. Você precisa estar atento para... Né? Para estar 100% para conseguir resultado. Você tocou E em para e pontos, passo, né? Você não pode achar que você ganhou o set. Não, de forma alguma. você vai viver ponto a ponto para ganhar aquele set. Ou perder aquele set, e o que vale é o tempo que você passou ali. É por isso que às vezes parece que um está ganhando, nossa, com uma diferença absurda, de repente virou outro jogo, porque você não continua ali. Virou? E por que virou? Por uma distração. Uhum. Ficou Por uma bravo com um falta. ponto, ou aconteceu alguma coisa que tirou ali o equilíbrio. Isso, alguma coisa que tirou o equilíbrio, Uhum. ou porque o outro resolveu ressurgir das cinzas e estava Conseguiu lá, focar conseguiu focar e você não. Você ficou olhando nele se focar. E você começou a ficar nervoso em função que o outro estava subindo. É muito isso. Então, o tênis acho que traz tudo isso também. Uhum. Não, você tocou em pontos importantíssimos, sabe? Aqui vivenciando um pouco enquanto você falava, porque eu acredito muito nisso. Eu joguei tênis por muito tempo na minha vida, a nível profissional, e realmente é Eu não isso. sou nada profissional, jogador. Não, mas hoje é um hobby, hoje é apenas um hobby, mas eu vejo o quanto o tênis nos ensina, porque é isso, mesmo brincando, mesmo, vou só bater uma bola, se você não está ali, se você está pensando no problema em casa, se você está pensando você não vai conseguir, você vai errar todas as bolas, você não vai estar concentrado, vai perder ali o tempo da bola e não, na não vai mediação conseguir. não é assim? Exato, na mediação também. Você E perde o até tempo da bola. Exato, senão você perde uma informação importante que às vezes a pessoa fala ali sutilmente, e se você não pegar, já foi, e às vezes é aquilo que está emperrando, está dando um impasse para resolver o conflito. E até ia fazer um paralelo ainda maior, que Nem para resolver o conflito, antes de resolver o conflito, para revelar o interesse. Porque existe um ponto de não retorno na mediação, né? Que é a voltinha, a virada. A partir do momento que se conhece os reais e verdadeiros e legítimos interesses de cada um, não tem mais volta, né? Daí a mediação só não acontece se eles não quiserem que aconteça. Mas para encontrar isso, precisa estar atento aos detalhes, precisa saber as perguntas para estar presente, precisa estar ali, atento a tudo, no tempo da bola certa. E muitas vezes nem a própria parte sabe qual é o interesse dela. Então, o mediador precisa auxiliar para conseguir chegar lá junto. Então, realmente... E minha mulher, Juliana, dando beijo em Federer, Nadal, né? Djokovic, Tsitsipas, todos eles. Mas é bem isso. Eu até ia fazer um paralelo falando assim, para quem está nos ouvindo, nas suas relações em casa, por exemplo. Se você não estiver ali, perguntar como foi seu dia e começar a fazer outra coisa, não ouvir o que a pessoa está dizendo, não adianta só fazer uma pergunta se você não estiver ali atento para realmente ouvir o que a outra pessoa tem para dizer. Escuta, eu falo muito de escuta e todo mundo acha que escuta é escuta. Não, escuta é uma das coisas mais importantes em todo o processo de comunicação, que é uma das bases da mediação, né? E a escuta é estar presente, Alê. Isso que é escuta, né? Porque cada mediação é como se fosse uma estreia, é um universo novo que você entra. E essa entrada nesse universo novo e naquele sistema daquelas pessoas, é necessário você ter uma conexão total com o propósito daquilo que você está fazendo. O amor pelo outro, pela história do outro, o respeito por tudo aquilo
que estão te entregando, Estão né? confiando. Estão confiando em você. Uhum. Eu já falei isso, de honrar a história do narrador, né? É. Para ele, porque ele, né? Para poder entregar um significado construtivo e colaborativo a partir de lá. Uhum. Então, reconhecer e aceitar tudo aquilo, do jeito que chega, com a sua autenticidade e espontaneidade, né? Com total ausência de julgamento, extremo respeito, né? Uhum. E essa história tem que ser maior do que os nossos próprios egos, né? Então, eu Exato. falo que escutar é com ausência de julgamento, com respeito, hospitalidade e presença. Presença. Presença de verdade, Uhum. legítima. É. E isso até levaria para qualquer momento, porque, por exemplo, aqui, enquanto nós estamos aqui, se eu ficar olhando para o celular, preocupada com outra coisa, eu não conseguirei entregar o meu melhor, eu não conseguirei ouvir para fazer o link, para conseguir questionar, fazer uma ligação com algum ponto que nós vivemos. Não, já dá para perceber. Então, no nosso dia a dia é a mesma coisa. Se nossa relação dentro de casa, no trabalho, não estivermos ali presentes, isso vai acabar impactando de forma negativa, né? Então, a E escuta por isso a realmente... mediação é bacana, porque a mediação ela faz você exercer isso não só enquanto profissional, mas no nosso dia a Na dia. Eu vida. mudei muito a partir Muito. de todos os conhecimentos da mediação. Uhum. Lógico, ainda não sou um ser humano perfeito. Isso aqui, Não, nós todos temos os desafios, os dias mais difíceis, e isso é normal. Mas é aquela busca por tentar evoluir cada vez mais, a busca por valorizar esse momento, valorizar a escuta, e isso vai impactando tudo, todas as relações. piega, sem ser chatinha, de ficar, né? Mas de exercer algumas coisas, de fato. Uhum. Né? Exato. Tem que ter o discurso. Então, Zé, o tempo voa. Eu, por mim, ficaria aqui com você, Eu, mas o tempo voa demais. a gente E... faz outro. Mas eu não queria finalizar sem ouvir. Eu gosto muito de perguntar para os convidados qual livro ou quais livros marcaram a sua vida, assim, para recomendar aqui. Marcar a vida não dá. É um Não, lugar. pode ser que por algum ponto marcou, não precisa ser tão profundo também. Eu faço umas perguntas difíceis às vezes. Não, tem um que marcou a vida, assim, que é um que eu gosto muito. Até fui conhecer a casa dele lá em Miami, Key West, que é, até separei aqui, eu sabia que você ia me perguntar, que é o Ah, Hemingway. Adoro. é The Old Man, maravilhoso. o velho e o mar. Né? Maravilhoso. Que é um romance que trata de solidão, né? Que eu acho que ele é tão contemporâneo, vale ler, reler, dá para ler hoje em dia, porque ele trata da solidão. E eu acho que nessa tecnologia que a gente está vivendo, tudo isso, né? A gente nunca teve tão longe, tão perto, tão conectado e tão desconectado, né? Então, é uma experiência de vida que ele faz, é uma história, né? De abnegação, acho que fala de derrota, de como viver aquela derrota, mas mesmo assim, sem se entregar, né? Então, acho que é um livro muito, muito bacana. E daí eu Excelente ando... indicação. E esse é dos antigos, né? Ganhou Pulitzer, o Hemingway. Eu estive na casa dele lá, que hoje é um museu, e os gatos, e ele sempre gostou muito de gatos, e os gatos da casa dele eram politactídeos, então tinham 6 dedos. Né? E você sabe que a geração continuam se reprocriando, e os gatos da casa são politactídeos até hoje. Nossa. Olha que legal. Daí, um outro que eu li assim, recentemente, delicioso, rápido, assim, Notas sobre a Pandemia, Esse do não li. israelense
Yuval Harari, que Uhum. que escreveu o Sapiens, escreveu Sim. Homo Deus. Daí li nessas férias Ah, esse é maravilhoso. Mindset, que acho leitura quase obrigatória, É, né? Li Nudge, também é muito bom. desses dois best-sellers desses dois prêmio Nobel de Economia, o Richard Thaler, né? Uhum. É aquele empurrãozinho que a gente dá para a tomada de decisão. Não que a gente, mediador, faça isso, mas é para entender o universo da tomada de decisão. Uhum. Daí a gente precisa. Outro que eu amo, e acabei virando amigo dos caras, que é Sim. o palhaço psicanalista do Claudio Tebas e o Dunker, e eu vou atrás do Tebas, o que ele faz, eu vou e faço curso junto, não sei. E mais alguns, tipo Mediações, Perspectivas Plurais. Isso eu gostei desse livro, porque ele traz o entendimento da mediação em vários âmbitos da sociedade, não só a nossa mediação, mas a Uhum. mediação da psicanálise, a mediação artística, né? A mediação na comunicação, a mediação como meio, né? Uhum. Não só o olhar da mediação no nosso contexto. E daí tem um universo louco sem fim. Agora estou mergulhado na Ah. teoria 1, Uhum. né, do Otto Scharmer. E aqui que esse pontinho, esse paralelo, eu aprendi com a Valcíria. Nesse pontinho aqui, na teoria 1, eu traço um paralelo com o interesse, a revelação do interesse, né? Que é a ponta do U e a volta. É isso. Nossa, indicações aí para 2021. Quem Nada, quiser tem. eu li tudo isso no Réveillon, Não, nos dias lá eu de praia. adoro ler também, é minha prática diária, mas eu digo, para quem está nos ouvindo, pode colocar aí na lista do ano, que tem, nossa, foram excelentes as indicações. Obrigada mesmo, Zé. Muito rico a sua partilha. E eu gosto de fazer uma também. Eu não sei se você conhece o Gonçalo Tavares, e esse livro vale muito a pena. É o Toxicologologista Excelência, Diálogos, Cidade. É incrível esse livro, e eles são várias histórias pequenas e que fazem refletir sobre diferentes temáticas, faz rir, faz refletir, é profundo e ao mesmo tempo leve, muito gostoso, vale a pena, fica aqui essa minha Vou indicação. procurar. Já vi que você é como eu, escreve no livro, tá? Faltinho, Sublinho e tudo. subindo. Isso foi uma das coisas que eu tive que acabei tendo que me adaptar, que em função dessa minha vida hoje meio nômade, então eu não consigo levar todos os livros comigo, eu tive que me adaptar ao Kindle, mas eu confesso que eu tenho uma dificuldade. Eu acho ele super prático, porque na minha mão tem um mundo, mas eu gosto do pegado, anotado, escrever. Imagina eu como publisher de cheiro, eu gosto do cheiro. Eu também. Nossa, quando eu pego, Me compro um impressiona. livro, eu fico assim. E dá para ver da onde veio esse meu amor, né? Eu estou aqui na biblioteca do meu pai, então eu cresci Tem um justamente. monte de Fernando Pessoa aí, né? Fernando Pessoa, o velho Mar está aqui do meu lado. Tem aqui também os russos, Dostoiévski, só coisas maravilhosas. Então, eu posso agradecer também por ter essa oportunidade de aprender, que eu acredito muito como você, que nós aprendemos muito com as histórias. E os livros, cada um é um mundo, né? Um mundo de ensinamento. E cada hora que nós lemos um livro é um mundo diferente, porque depende daquele momento, daquela vivência que estamos. Então, é rico demais. Zé, É isso. é isso. Eu queria agradecer novamente pela sua partilha, por esse momento ao seu lado, por ter colocado tantos pontos importantes, ter feito refletir e rir aqui nesse momento. Então, foi muito gostoso. Espero que tenha sido gostoso para você também e para quem está nos ouvindo. Então, obrigada mesmo. E a palavra é sua. Não, só tenho a agradecer você por esse tempo super agradável de bate-bola mesmo, né? Você perguntou, que tema você quer falar? Bom,
sei lá, o tema que você quiser pode vir que a gente conversa. E espero que todo mundo que tenha contato com esse nosso bate-papo se divirta também. Acho que a gente também está aqui para se divertir. Verdade. Muito obrigada, Zé. Obrigada mesmo. Foi uma delícia esse nosso bate-bola. E até o próximo. Vou acompanhar todos. Obrigada. E para quem está nos ouvindo, queria ouvir também a sua opinião. Deixe um comentário, alguém que você gostaria que eu tentasse entrevistar, ou algum tema que gostaria de ver por aqui. É muito importante ter a sua opinião para que sigamos juntos aqui nessa trajetória. Um beijo e até o próximo vídeo. Comentem mesmo, porque é isso que estimula a ler, a todo mundo a continuar a fazer as coisas. Se você realmente gosta, ou se não gosta, acha bacana, vamos estimular, vamos fazer, vamos dar os nossos nudes para todo mundo, dar uns empurrõezinhos. Verdade, isso motiva demais, porque aí ver que realmente impactou de alguma forma a vida de alguém, isso já valeu a pena. Obrigada mesmo. Um beijo e até a próxima. Beijo.